Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu venho trazer uma convidada muito especial que veio falar sobre esse momento da transição planetária. A Pilar é uma terapeuta holística que tem trabalhado muito na área das energias radiônicas, da radiestésica, e hoje ela vem contar alguns segredinhos, algumas formas para que nós possamos estar nos equilibrando nesse momento de transição. Pois como a gente sabe, nada é tão fácil como quanto parece. Ai, vibrar na luz é uma coisa assim super fácil. Eu consigo me manter em alta vibração todo dia, a todo momento. Não, não é assim. Então, hoje ela vem trazer para nós algumas dicas, ela vem nos esclarecer, quebrar algumas dúvidas, porque algumas pessoas acham que trabalhar com radiestesia, radiônica, fica. Outro dia teve uma pessoa que me perguntou assim: ai, mas radiônica parece igual de fez raio-x? Não, não tem nada a ver. Então, a gente vai esclarecer bastante coisa para vocês hoje. Então, fiquem aí e acompanhem esse vídeo que vai ser muito interessante. Olá, Pilar, tudo bem? Bem-vinda a esse canal. Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E eu acho muito importante para a gente, nesse período que a gente está vivendo aqui na Terra, né? A gente está sempre aberto a mais informações, a estar podendo entender o mundo e entender a nós mesmos, né? Isso daí ajuda bastante nesse momento. Com certeza. Ainda mais aquilo que eu estava falando no começo do vídeo, que não é fácil a gente se manter numa numa energia sempre equilibrada, ainda estando aqui na Terra, né. Tem dias que é uma luta para conseguir manter uma vibração um bocado mais elevada, porque também a gente está lidando com as nossas sombras todos os dias, e nem sempre, por mais que as lutas alguns dias são mais fáceis, tem dias que são mais complicadas. Inclusive, falando sobre isso, o que que você acha que está afetando nós no dia a dia, essa questão da transição planetária? Qual a sua opinião em relação a isso, Pilar? Então, realmente, é o que você falou, não é fácil para a gente conseguir manter a nossa energia, a nossa vibração alta, não só por causa dos nossos problemas emocionais, mentais e tudo mais, mas também por toda essa energia que está mudando no planeta, sabe? É pelo período mesmo que a gente está passando, então a gente está recebendo uma forte chuva de energia. O planeta está passando por um local no universo em que a gente está recebendo uma chuva de fótons, que é um tipo de energia. Então, assim, isso vai influenciar. As explosões solares que estão acontecendo também influenciam. Então, não depende só da gente. Realmente é um momento da Terra, não só nosso, em que a gente tem que aguentar o tranco, né? Aquela velha história, a gente escolheu estar aqui nesse momento, a gente sabia que a gente ia passar por isso, só que a gente, né, não tem a consciência do quão forte vai ser tudo isso. Então, essa transição ela influencia bastante, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso emocional. Todas essas energias mexem muito com a gente. A gente está nesse período de transição sendo apresentados a traumas, bloqueios, a coisas que a gente precisa curar
para a gente poder passar para a nova Terra, passar para esse planeta de regeneração, né, na quinta dimensão. Então a gente precisa, muitas vezes estão sendo apresentados problemas antigos para a gente, porque não foram curados, eles ficaram só ali esquecidos no nosso subconsciente, lá no fundinho da nossa cabeça, que a gente achou que ia deixar passar, mas no momento está sendo tudo colocado na nossa cara aí para a gente poder resolver tudo e realmente cumprir a nossa missão, evoluir, que é para isso que a gente veio para cá, né? Para a gente evoluir, evoluir consciencialmente, né? A nossa consciência, aumentar a nossa vibração para a gente poder continuar aí nesse propósito, nessa missão de ajudar nessa transição planetária, para depois quem tiver vontade ou então estiver nessa vibração poder viver nesse planeta novo aí que está se formando. Sim, eu concordo com você, porque as pessoas muitas vezes dizem assim: poxa, mas despertar a consciência dói tanto, é tão difícil conseguir se reprogramar para poder vibrar mais elevado. As pessoas elas estão sendo conscientizadas, né, que ela vai, de fato, vai mexendo com a sua própria consciência, de uma forma que você tem que lidar com a sua sombra, você tem que lidar com a sua deficiência, você tem que lidar com aquilo que você sujeirinha debaixo do tapete, né? Exatamente. Então, ela tá emergindo, ela tá vindo para cima, né? Ela tá subindo, ela tá aparecendo e dói. É um processo muito dolorido. E, inclusive, requer muita determinação para que nós consigamos levar isso adiante. E eu vejo por mim, Pilar, que assim, cada dificuldade, cada cura necessária que eu precisei fazer sobre a minha vida, ela me trouxe muita dor. Mas é no momento da dor que também a gente aprende a se livrar daquele sintoma, porque a gente está acostumada a conviver todos os dias com dor. A gente está acostumada a todos os dias estar ali, ok, eu sinto uma falta disso, ok, eu sou infeliz profissionalmente por aquilo, ok, eu sou infeliz em tal área afetiva, ok, mas eu já tô acostumada, isso faz parte da minha vida. E aí a pessoa ela entra num sistema de aceitação, de submissão, eh, de viver dessa forma triste. E aí quando você resolve, e aí quando alguma dessas dores começa a ficar intensa, a gente vai buscar uma solução. E, inclusive, por isso que eu quis trazer você aqui, porque a radiestesia, a radiônica, ela ajuda muito nesse processo de transição, não só planetária, mas também ela nos ajuda como seres, porque o universo, o planeta vai evoluindo cada vez mais por cada pessoa que está emanando uma energia mais elevada. Então, isso parte primeiro de nós, para que essa ressonância suba, né? Ela reverbere pelo planeta. Então, eh, são formas muito boas que a radiestesia e a energia radiônica que colaboram muito para nós estarmos nesse momento, porque não é só difícil para nós, como lidar com as nossas sombras, mas são ferramentas, energias que dá para serem trabalhadas para amenizar essas dores, certo? Conta mais para gente como é que é a influência dessas energias, principalmente agora nessa transição planetária. O que que as pessoas podem buscar, né, desse tipo de esse conceito, né? O que que ela vai se relacionar agora nesse momento dessa transição, não só planetária, mas a transição da nossa consciência? Então, escutando você falando, uma coisa que me veio muito forte aqui
é que você falando da nossa dificuldade de ter que lidar com as nossas sombras, né? A gente está precisando fazer uma faxina, não só no planeta, como em nós mesmos. E quando a gente vai fazer uma faxina, não é assim de uma hora para outra em que você, eu vou limpar minha sala, passou um pano, tá limpo. Não. Para você fazer uma faxina, você vai puxar um móvel, você vai achar uma teia de aranha atrás do sofá, você vai levantar uma poeira danada, você, antes de limpar, você faz mais bagunça ainda. Então, as coisas podem parecer que estão muito mais difíceis, mas isso é um sinal de que as coisas estão andando, de que as limpezas estão sendo feitas, as transformações estão acontecendo. Então, tem muita gente que acaba se desesperando e achando muito difícil, né? Porque você conhecer a si mesmo, acho que é muito difícil, né? Porque você acha umas coisas escondidas ali, mas realmente é um momento delicado que a gente está passando, mas o futuro, vamos dizer assim, o que vem lá na frente vai ser muito bom perto do que a gente está esperando. A radiestesia e a radiônica, como que elas podem ajudar a gente agora? O que elas podem fazer? Assim, a radiestesia, ela serve para medir as energias, detectar as energias, tá? Então, com alguns instrumentos da radiestesia, que tem o pêndulo, tem o dual rod, são vários instrumentos que dão para serem utilizados, você consegue detectar essas energias. Então, você consegue não só medir o seu campo energético, verificar como está o funcionamento dos seus chakras, como que está a energia nos seus corpos sutis. A radiônica, a gente faz a emissão das energias para fazer a correção do que está faltando, do que tem em excesso, né? Então, são duas ferramentas que acabam trabalhando juntas. A radiestesia, medindo essas energias, detectando, entendendo o que está acontecendo, porque tem algumas ferramentas na radiestesia que a gente usa, que são os biômetros, que são, você consegue pesquisar a energia, o que está incomodando, o que está atrapalhando o campo energético, tanto das pessoas, quanto dos lugares, quanto de pets, de tudo, situações, enfim. E aí você detectando todas essas energias, encontrando todos esses desequilíbrios com a radiônica, que daí vem os gráficos de radiônica, né, que são gráficos que são baseados, na grande maioria das vezes, em geometria sagrada, nos códigos numéricos, sequências numéricas que vão emitir a energia necessária para poder equilibrar, corrigir, harmonizar aquilo que foi detectado na radiestesia. Então, são algumas das ferramentas importantes que a gente tem agora no mundo, porque é aquela velha história, tudo é energia, né? Nós somos pura energia, pensamento é energia, sentimento é energia, emoção. Então, a gente consegue detectar essas energias, os desequilíbrios, para poder corrigir e tentar fazer essa fase ser um pouquinho menos pesada, um pouquinho menos densa, né? Para poder tirar um pouquinho do peso dos ombros para a gente poder atravessar tudo isso. Uma pergunta que eu queria fazer para você, porque é uma dificuldade que eu tenho tido muito. Eu tenho tido muita fadiga, muito cansaço. Eu sei que isso está correlacionado também às energias solares que estão chegando aqui na Terra. E também devido eh, esse momento de transição. Existem formas de a gente amenizar esses sintomas, por exemplo, ok, eu sei que eu tenho uma vida extremamente ocupada, eu tenho paciente, eu tenho cliente, eu tenho alunos, eu tenho imensas responsabilidades, mas eu sei que isso gera um cansaço, ok. Mas existe algum meio dentro ou seria dentro da radiestesia ou da radiônica? O que você aconselharia, vai, no caso para mim? Eu quero dar eu como exemplo aqui, ser a cobaia, para que as pessoas compreendam, eh, como é que você trata os seus pacientes? Por exemplo, o que você diria para mim, como se fosse hoje a sua paciente? Quando eu digo para você assim, ok, eu tenho muito cansaço, eu tenho muita estafa mental, de corpo, se deixar, eu vou dormir 48 horas e vou, 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 e vou assim, sem limites.
Então, tem sim, com certeza a gente consegue trabalhar essa questão. Como que funcionaria? No caso específico de uma fadiga, por exemplo, eu vou investigar com a radiestesia e com o pêndulo. Por exemplo, eu gosto muito, os dois pêndulos que eu uso mais é um pêndulo desse que é de aço, né, de ferro, e esse pêndulo de madeira, que ele tem um lastrozinho dentro para ele ficar pesado. Então, com o pêndulo, eu vou investigar o que pode estar te trazendo essa fadiga, qual que é a raiz dessa fadiga, tá? Da onde que vem? Se é um cansaço mental que você está tendo, se é, por exemplo, a gente pode descobrir que você está tendo muita atividade em desdobramento, por exemplo, que é quando você dorme, você trabalha muito ali no mundo espiritual, quando você volta para o corpo físico, o seu corpo não aguenta o cansaço, ou por excesso de trabalho, a gente consegue investigar com a radiestesia para entender da onde que está vindo esse cansaço, da onde está vindo essa fadiga, tá? A gente descobrindo qual que é a raiz e por que que isso está acontecendo, às vezes você pode estar com seus chakras todos desalinhados, ou então o seu frontal, o seu coronário está aí com um desequilíbrio muito grande, então a gente identifica esse desequilíbrio, faz uma harmonização, aí já entra a parte da radiônica. Como que a gente faz? A gente vai fazer uma harmonização com uma mesa de radiônica com cristais, a gente pode usar cristal, a gente pode colocar uma pirâmide para poder potencializar essa energia, a gente também usa cones de cobre para poder potencializar também, e tem alguns gráficos radiônicos que vão ajudar nessa questão também, ou para tratar esses bloqueios ou alguma coisa que você tenha na parte mental e emocional, ou para mandar, por exemplo, uma energia de alta vitalidade. Tem um gráfico, até eu estou com ele aqui pertinho, que ele chama gráfico de alta vitalidade. Ele é este gráfico aqui, não sei se com a sombra vai dar para ver. Tá vendo? Ele tem uma sequência numérica e 4 círculos. Esse gráfico aqui, você consegue mandar essa energia vital, que vai te dar mais força, vai tirar esse cansaço, para você poder passar no seu dia a dia. Com esse gráfico também você consegue potencializar a água, dar uma energia de vitalidade para a água, para você beber durante o dia, para você fazer sua comida, para colocar na planta, para dar para o cachorrinho, sabe? Então, com a pesquisa na radiestesia, a gente consegue ver o que você vai estar precisando mais. Se é essa energia, se você tratar algum bloqueio, tem alguns gráficos em que você vai mandar, como se fosse um reiki, vamos dizer assim, você manda a energia vital para a pessoa, a energia do universo, então ela vai receber aquela energia para dar mais calma, mais paz, mais serenidade, ou então, em alguns casos, dar um up a energia, na energia para você poder ter um pouco mais de força de vontade, né? Então, assim, a gente consegue tratar inúmeras coisas com a radiestesia radiônica dessa forma. É um trabalho que a gente pode fazer à distância, porque não precisa estar próximo, né? Porque a energia não conhece tempo e espaço. Então, a gente monta esses gráficos, eu monto esses gráficos com o seu testemunho, que são os seus dados, a sua assinatura energética, para você receber todas essas energias e ir tratando tudo aí que a gente tem em desequilíbrio. Porque, assim, não é um ou outro, os escolhidos que vão ter, não, eu sou uma, né, coitada de mim, que eu não consigo, minha energia está sempre baixa, não. Está todo mundo desequilibrado, está todo mundo precisando receber, entendeu? Então a gente consegue fazer um trabalho aí bem eficaz nessa questão não só de fadiga, como dores físicas, a gente consegue tratar também, a gente consegue com a radiestesia e com a radiônica tratar uma gama enorme aí de desequilíbrios e trabalhar tudo isso para deixar tudo mais fácil. Poxa, que interessante, Pilar. Então, olha, eu faço questão de ser a cobaia aqui ao vivo para que as pessoas entendam como é esse processo. Teria como você fazer eh, um exercício desse comigo aqui agora, no meio da filmagem, só para as pessoas compreenderem mais ou menos como é que funciona? Porque assim, Pilar, tem muita gente que está começando a despertar agora. E aquilo que a gente estava falando, como é tão difícil a gente conseguir manter um equilíbrio, e é tão difícil, porque tem gente que desperta e dorme de novo, sabe? Então, talvez a gente trazer esse exemplo agora aqui agora ao vivo para o público ver como é que funciona, eu acho que seria muito interessante
Para as pessoas que vão estar assistindo, topa comigo? Tem como fazer? Com certeza, dá para a gente fazer alguma coisa aqui sim, sem o menor problema. É bom até que eu já explico mais ou menos como que é o procedimento, porque muitas pessoas hoje em dia falam, ah, mas como que você faz isso à distância, online? Você não precisa estar perto da pessoa, você não precisa estar encostada na pessoa para você ter acesso à energia dela. E não precisa de nada disso. Como eu disse, a energia não conhece tempo e espaço, né? Então a gente consegue, o trabalho ele funciona da seguinte forma: depois da nossa conversa, né, da conversa que eu vou ter com a pessoa para entender o que ela está precisando, entender qual que é a intenção, qual que é a vontade, o que ela quer tratar, quais são os problemas, enfim, eu vou pegar os dados dessa pessoa que são a assinatura energética dela. O que é a assinatura energética? Eu vou pegar o nome completo da pessoa e vou pegar a data de nascimento. Por quê? Aquele nome e aquela data de nascimento é 99,9% de chance de não ter mais ninguém com esse mesmo nome igual nascido naquele mesmo dia. Então, aquilo lá a gente consegue, com o testemunho, acessar o campo energético dessa pessoa. Como a pessoa, tem muitos radiestesistas também, né? Porque a radiestesia já é uma ciência aí de milenar, né? Já é utilizada. Então, dá para você utilizar também algumas coisas pessoais da pessoa, como fio de cabelo, pedaço de unha, alguma peça de roupa que a pessoa use, ou uma bijuteria, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com os testemunhos, então eu vou pegar o nome completo, a data de nascimento, eu vou potencializar esse testemunho. Como que a gente potencializa esse testemunho? Tem um gráfico na radiestesia que ele é o decágono. Ele é um gráfico desta forma. Então, eu vou colocar o testemunho, eu vou colocar os dados da pessoa no centro desse gráfico para ele potencializar, ele puxar a energia da pessoa para aquele pedacinho de papel com os dados da pessoa, tá? Tem gente, porque assim, a radiestesia ela é uma ciência muito ampla, ela é tem muitos estudiosos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, então depende muito da linha em que você segue, tem gente que não precisa usar o decágono, vai muito aí da sua intuição. A radiestesia ela trabalha muito intuitivamente, né? Então você precisa realmente acreditar nas informações aí que a gente recebe. Eu gosto muito de trabalhar com decágono, então até já deixei aqui um tempinho, coisa de 10 minutos, não precisa ser muito tempo, só para potencializar. Eu estou então com um papelzinho aqui com os seus dados para a gente poder utilizar. Onde que eu vou usar isso? Existem chamam biômetros, tá? Que são gráficos desta forma. Ah, ok. Tá? Eles são setorizados, então eles são divididos em vários setores, e você pode fazer biômetro de tudo, sabe? Quaisquer coisas que você quer pesquisar, você vai colocar em cada um desses espacinhos. Então, eu vou pegar, vamos fazer agora aqui para matar a curiosidade do pessoal, eu vou utilizar dois biômetros aqui com você. O primeiro que eu vou utilizar é esse daqui, não sei se é a sombra, deixa eu ver. Que eu vou estar medindo como estão os chakras, tá? Ok. Olha, eu coloco aqui o testemunho, eu coloco aqui na pontinha do biômetro, e aí eu vou vir com o meu pêndulo, que é esse daqui, que eu gosto de usar ele bastante, para a gente pesquisar aqui e ver como que vai ser. Aí eu vou fazer perguntas, e o pêndulo ele vai, de acordo com a pergunta que eu fizer, ele vai mostrar qualquer resposta aqui nesse gráfico. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: existe algum chakra em desequilíbrio? Você vê, eu não sei se na hora do vídeo ele aparece o lado correto ou se é invertido, mas aqui para mim está aparecendo sim. Então, essa resposta mostra que tem algum chakra em desequilíbrio no seu campo. E eu vou perguntar agora: qual chakra está em desequilíbrio?
O primeiro que aparece para mim aqui é o azul, azul claro. Azul claro, qual chakra que é? O chakra laríngeo. Então, muito provavelmente, no momento, tem algum desequilíbrio no seu chakra laríngeo. Aí a gente tem que ver, pelos estudos, tudo, o que que o chakra laríngeo em desequilíbrio vai estar afetando na sua vida. Aí aqui a gente consegue ver se ele está hiperativo ou se ele está inativo, se ele está trabalhando mais do que ele deveria ou se ele está trabalhando menos do que ele deveria, tá? Caramba, e eu tô com a garganta ruim mesmo. Eu tô esses dias doente, com a garganta, que eu não consegui. Semana passada era para ter gravado e não consegui, eu não conseguia falar. É E olha, um dos sintomas. olha lá, como é, Um dos gente do sintomas. céu, chocada! Ela tá lá no Brasil, ela não tem como adivinhar que eu tô passando por isso, que eu tô com a garganta ainda ruim. Vamos lá, descobre mais, vamos, vamos, vamos. Aí agora a gente perguntar aqui se ele está funcionando a mais, se ele está, porque os chakras eles fazem movimentos giratórios. Então a gente pode ver se ele está muito acelerado, trabalhando demais, ou se ele está inativo, se ele está hipoativo, como a gente chama, trabalhando de menos, faltando força para ele girar. Tá? Então, com essa pesquisa, a gente consegue ver, e aí cada uma dessas respostas a gente vai com muito estudo, com muito conhecimento, a gente tem que pesquisar bastante para entender o que cada um desses desequilíbrios pode gerar, tanto no nosso corpo físico, como você disse que está dando até a dor de garganta, como no campo emocional, no campo mental, que isso daí também vai estar influenciando, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um chakra laríngeo muito acelerado, é aquelas pessoas que falam demais, que falam muito alto, que não consegue segurar as coisas na boca, que acaba falando mais do que deveria, sabe? Então isso daí acaba influenciando não só o físico, como também até a questão de relacionamentos e tudo mais, né? Então esse daqui, para a gente fazer uma análise de todos os chakras, a gente vai aí perguntando um por um, qual que é o desequilíbrio, se é para cima, se é para baixo, para a gente ver todos eles. Terminando essa análise, a gente monta uma figura como essa daqui. Ah, ok, muito interessante. Tá? Eu aqui vou colocar aqui em cima o seu testemunho, os seus dados, né? O seu nome, sua data de nascimento, e vou colocar aqui em cima da figura humana os chakras referentes, os cristais referentes a cada chakra, tá? Para poder fazer essa harmonização. Eu uso bastante também bastão de selenita, porque o bastão da selenita, a selenita é um cristal que limpa, né? Ele limpa não só outros cristais, como ele limpa o campo energético também. Então dá para fazer harmonização com selenita. Eu tenho também que eu gosto bastante de usar, que são orgonites pequenininhos relacionados também a cada um dos chakras, para daí a gente poder fazer essa harmonização. Depois de montado uma mesa dessa daqui, a gente tem um outro gráfico, um outro biômetro, que seria o relógio radiestésico. O que é o relógio radiestésico? É um como esse, Uau! em que você vai perguntar aqui quanto tempo esse gráfico tem que ficar montado. Então, eu vou chegar e vou perguntar entre minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, quanto tempo esse gráfico tem que ficar montado? Quanto tempo a pessoa tem que ficar recebendo essa energia para conseguir fazer essa harmonização? E ele vai me responder se são minutos, se são dias, se são semanas, enfim. Aí, depois de visto, esse é sempre o primeiro passo, é sempre a gente verificar primeiro os chakras das pessoas, que são esses centros de energia, para daí depois a gente aprofundar um pouco mais na pesquisa. Outro que eu uso bastante, que eu vou até usar aqui com você agora, como você comentou a questão da fadiga, do cansaço, vamos ver se tem alguma causa física atrapalhando esse seu cansaço, te dando esse seu cansaço. Aí a gente entra com um gráfico, um biômetro, que é esse aqui, olha. Ah, e as causas físicas, ok. Tá? Então, aí aqui vai estar escrito, por exemplo, deficiências na alimentação, falta de descanso, sono de má qualidade,
TPM, distúrbios hormonais, enfim, pode acontecer de irem todos esses aqui? Pode acontecer, se a pessoa está completamente desequilibrada, pode É, realmente acontecer. o diretor até olhou para minha cara quando você começou a falar, mas por quê? Porque como a minha vida é uma correria, minha alimentação não é das melhores, a TPM, enfim, já Vamos, vou ter tudo que tá aí. vamos dar uma pendulada aqui para ver alguma coisa que esteja aí atrapalhando o seu equilíbrio aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Sempre o pêndulo, né? Ele tem essa cordinha, né? Ele fica penduradinho. A gente tem que achar o nosso ponto dele que ele vai poder girar e sempre escondendo o restante do fio, porque o que que acontece? O pêndulo, tem gente que já me pergunta, tem um espírito que mexe o pêndulo, ou como que faz para o pêndulo mexer, né? Porque ele realmente mexe, né? Quem vê de fora, quem não conhece, acaba podendo assustar. Mas não é nada disso. O pêndulo, ele é só um instrumento, ele é como se fosse uma antena. Eu vou fazer essa pergunta que é a energia, a nossa palavra é uma energia, o som é uma energia. Essa pergunta vai acessar o seu campo energético com os seus dados. Essa informação vai vir na malha magnética, porque a gente tem uma malha magnética que nos rodeia, né? A gente tem Sim. energia de todos os tipos, né? Rodeando a gente, é Bluetooth, é televisão, é rádio, assim como o nosso físico também. Então, chega essa informação vai entrar pelo meu chakra coronário, ela entra aqui pela minha cabeça, ela recebida pelo meu sistema límbico, né, aqui no meu cérebro, que vai transformar isso em impulso magnético, em impulso eletrônico, que vai vir pelo meu corpo, vai vir pelo meu braço e vai mexer o pêndulo. Então, por exemplo, vou fazer um teste aqui para vocês agora. Ó. Eu não estou mexendo o meu braço, tá? Vocês podem ver que ele está paradinho. Eu vou pedir para o pêndulo me mostrar a resposta sim. Pêndulo, me mostre o sim. Ele já começa a girar. Aí agora eu vou falar para ele, pêndulo, me mostre o não. Ele para, ele vira para o outro lado. Às vezes pode parecer que a minha mão está balançando, mas é que realmente, eu não sei se isso é pessoal ou se acontece com todas as pessoas que mexem Sim, com que isso, mas às parece. vezes o pêndulo mexe tão forte que faz a minha mão mexer mesmo, entendeu? Às vezes ele, principalmente nesses biômetros, que no biômetro o movimento que ele faz é de pêndulo mesmo, né? Ele vai para frente e para trás. Às vezes é tão forte que a minha mão vai junto, sabe? Parece que realmente a É você energia que está é bem forçando. potencializada aqui. Exatamente, exatamente. Então aqui eu vou mostrar, só para mostrar o biômetro como que está montado aqui para vocês, para daí vocês poderem ver ele respondendo. Está aqui o biômetro com os seus dados e aqui o pêndulo. Então eu vou perguntar para o pêndulo, existe alguma causa física que está causando desequilíbrio energético? Sono de má qualidade. Mais alguma causa física? Gente, ele mexe sozinho mesmo, tá? Sobrecarga de trabalho. Mais alguma causa física? Falta de exercício. Eu vou parar por aqui, porque essa investigação vai ficar bem profunda daqui para frente, Pois entendeu? vai dar todos os sintomas aí, vai dar para mim. Vai Pode dar acontecer. todos os sintomas Pode vai dar. realmente. Vai dar todos. Não, é verdade. Assim, muitas vezes eu vou dormir e alguma coisa acontece no plano espiritual e me acorda. Então aí eu não durmo. E Às vezes aí, não é nem às vezes você pode até nem acordar, só porque é aquela coisa, como o seu corpo físico fica aí deitado,
teoricamente descansando, mas o seu corpo espiritual ele não está descansando, ele está trabalhando. Então ele vai estar tão acelerado que ele não vai descansar o físico. O físico não vai ter o descanso e o repouso necessário, entendeu? Porque a hora que você voltar, a hora que você reacoplar, o seu corpo físico vai sentir o cansaço daquilo Vai. tudo que você passou. Então, mesmo que você não acorde durante a noite, você vai sentir aquele cansaço. Às vezes acontece comigo, eu acordo de manhã, que eu não tenho, eu não consigo lembrar, eu sou, não lembro de sonho, não tenho não faço viagem astral consciente, não tenho esse dom. Mas às vezes eu acordo num cansaço que eu falo, gente, eu devo ter trabalhado demais essa noite, porque parece que você deita e acorda e você não descansou nada, né? Então Exatamente. esse sono de má qualidade, se a gente for investigar a fundo aí o porquê desse sono de má qualidade, pode vir aí muitas atividades durante o desdobramento, sabe? Ou até, sei lá, contato com seres de mais densidade que acabaram puxando um pouco mais essa energia e você voltou mais cansada do que você foi. Então, dá para a gente pesquisar tudo isso daí e tentar, com a radiônica, tentar equilibrar essas energias, mas é aquilo também, não depende só dos gráficos, não dá para a gente falar, o Exato. gráfico vai resolver a nossa vida. Né? Aí tem que ter todo um esforço que é 50, eu brinco que é 50% dos gráficos, 50% da própria pessoa, entendeu? Porque a gente não faz mágica também, né? Com certeza. E isso faz total sentido, porque também eu não faço atividade nenhuma física. Por quê? Porque pouco tempo que me resta, eu quero descansar. Mas às vezes eu vou deitar para descansar, mas na minha cabeceira de cama tá ali livros, tá cadernos, tá o tablet, então não existe de fato aquele grande descanso, entendeu? Você fica com as preocupações também do que você ainda tem que fazer, né? Ainda mais nós que somos terapeutas aí, a gente acaba ficando pensando nos atendimentos que a gente fez. Muitas vezes a gente não consegue desligar totalmente, né? Acaba se influenciando com isso mesmo. Bom, então, conforme você foi fazendo aí, qual que é a diferença entre a radiônica e a radiestésica? Você poderia explicar, Pilar, para a gente, mais ou menos? Porque depois que eu vi tudo isso, esses apetrechos todos, e qual a diferença do pêndulo de madeira com o de metal, com o de cristal? Você poderia explicar para a gente, mais ou menos, essas duas coisas? Primeiro, a diferença entre a radiônica e a radiestesia, né? Porque são coisas diferentes, são coisas distintas, mas que trabalham em conjunto. E também eu queria entender o porquê que tem esse pêndulo de madeira, o pêndulo de cristal, o pêndulo do, né? Deve ter, não existe por acaso. Você poderia tirar essa dúvida para gente, para quem quer aprender, e para quem quer compreender mais ou menos como é que tudo isso funciona? Com certeza. Vamos lá. A radiestesia e a radiônica são duas técnicas diferentes, mas complementares, né? Você só acaba trabalhando com as duas juntas. A radiestesia, ela é muito mais antiga do que a radiônica, porque a radiestesia antigamente, lá muitos milênios antes de Cristo, já na Grécia Antiga, enfim, eles utilizavam a radiestesia para encontrar fonte de água, para encontrar minérios, né? Eles usavam eram forquilhas, né? Como se fosse um V assim. Eles iam procurando, porque onde passava tinha veios de água, essa forquilha mexia. Então, a radiestesia, você vai identificar e procurar essas energias, entender o que está acontecendo. Então, você consegue. Existe uma parte da radiestesia que seria a geobiologia, que é a parte em que você usa a radiestesia na questão da encontrar água, encontrar linhas de energia, linhas ley, que são aquelas linhas de energia que passam, tem pelo planeta todo, você vê se não passa alguma dessas linhas na sua casa. Então, com a radiestesia, você identifica tudo isso. Como que você identifica tudo isso com a radiestesia? Com os instrumentos radiestésicos que tem. Primeiro, o pêndulo, tá? Que é o mais utilizado e o mais fácil de começar, tá? Então, quem tem interesse em começar com a radiestesia, o mais indicado é realmente começar com o pêndulo. Pêndulo, existem vários tipos, mas o pêndulo, no fundo, ele pode ser qualquer coisa que
fique penduradinho e balance na pontinha. Antigamente tinha uma simpatia que as avós faziam quando a mulher ficava grávida, deitava a mulher, pegava um fio de cabelo, uma aliança, colocava em cima da barriga da grávida para tentar descobrir se era menino ou menina. Isso daí é um pêndulo de radiestesia, é uma utilização da radiestesia que as pessoas não imaginam, mas ela é um pêndulo, você consegue fazer, você pode, por exemplo, pendurar uma agulha numa linha, o importante é você ter um peso para aquele pêndulo, aquele material tá balançando ali e mostrando as respostas para vocês. A diferença dos pêndulos aí vai muito do gosto pessoal, tá? Eu gosto muito de utilizar o de madeira e esse de metal, porque eles são mais pesados, então se eu estou utilizando eles, por exemplo, ao ar livre, se eu estou fazendo algum trabalho com a geobiologia mesmo, para medir alguma coisa do ambiente, o vento não vai balançar eles têm um peso maior e eu acabo me sentindo mais confortável utilizando esses aqui, porque ele vai, olha, pedindo para ele me mostrar o sim, ele vira para um lado, pedindo para ele mostrar o não, ele vira para o outro lado. Tá? Existe pêndulo de cristal também, eu tenho esse daqui que foi um dos meus primeiros pêndulos, que é um pêndulo de cristal, tem pêndulo de orgonite também, né? Esse daqui tem até um fiozinho de cobre com uma turmalina negra ali dentro. O que acontece? Muita gente gosta de usar o pêndulo de cristal, mas tá? Isso daí é uma opinião pessoal. Eu acho que o pêndulo de cristal ele acaba impregnando de energias densas ou energias que não são a do próprio pêndulo muito mais facilmente, né? Porque o cristal ele capta todas as energias. Então você tem que ter um trabalho maior aí para estar limpando esse pêndulo com certa frequência. Até porque o pêndulo de cristal é uma joia. Se você deixa ele cair, ele vai quebrar. E se ele tiver uma rachadurazinha que seja, ele não vai ter mais a mesma eficiência. Tá? Então, para mim, na minha opinião pessoal, os melhores são os de madeira e os de metal. As outras ferramentas da radiestesia tem o dual rod, que eu não sei se vocês conhecem, que são duas varetinhas que ficam uma varetinha para cá e uma para cá, ela vai abrir e vai fechar. Abrindo é não, fechando é sim. Eu até estou com um projeto aqui de começar a fazer uns vídeos com essa ferramenta para daí poder mostrar também como que funciona melhor. Tem um aurímetro, que é um outro que ele tem uma uma espiralzinha no meio, que você vai conseguir medir o tamanho da aura da pessoa, você consegue ver se um alimento combina com a energia da pessoa, se você consegue ver se um remédio combina com a energia daquela pessoa, se ele vai realmente fazer efeito no corpo daquela pessoa. Então, todas essas ferramentas da radiestesia, elas dão uma infinidade aí de utilidades que a gente pode ter. A radiônica, por sua vez, ela não mede a energia, ela envia a energia. Então, existem também vários aparelhos de radiônica, não só os gráficos, existem aparelhos mesmo, tecnológicos, em que você consegue fazer o envio dessas energias. Eu não tenho muito estudo nesse caso, porque dos aparelhos e gráficos, eu tenho uma ligação muito forte com geometria sagrada, gosto muito de desenhar mandalas, eu trabalho também com grades de cristal, então eu uso muito a geometria sagrada nesse meu trabalho, então eu me identifiquei muito na radiônica com esses gráficos. Os gráficos, como eu disse, são essas plaquinhas, então tem o decágono, tem esse daqui que é o desimpregnador, a gente usa códigos numéricos também, como esse aqui que é o alta vitalidade, existe É o que eu gráfico que é o preciso. Vou mandar um pouco para você. Pode deixar terminando aqui, eu monto um alta vitalidade para você e mando um pouco Obrigada. dessa energia. Mas esse também é muito bom, que esse qualquer um pode ter em casa. Você pode, se você quiser, eu até te mando o arquivo, você imprime ele e você coloca uma garrafa de vidro com água. Normalmente, para um gráfico desse tamanho, esse daqui, se eu não me engano, tem 17 por 17. Você pega uma garrafa de vidro, né? Sempre de vidro, nunca de plástico. Pega uma garrafinha dessa, de meio litro de água, enche ela de água, deixa ela em cima. Deixa pelo menos o quê? Umas 12 horas, coloca à noite, no outro dia de manhã, vai tomando essa água, tá? Porque a gente vai identificar com a radiestesia
o bloqueio, o trauma, o problema, o desequilíbrio, o que tiver aí no campo da pessoa, e aí a gente vai ver, vai investigar para ver quais os gráficos radiônicos a gente pode utilizar. Quando a gente junta uma série de gráficos, a gente chama de protocolo. Então, a gente monta alguns protocolos, por exemplo, um protocolo para depressão. Então, a gente monta alguns gráficos que juntos vão mandar a energia necessária para a pessoa poder passar por esse momento. Então, tem protocolo para tudo: tem protocolo para depressão, para ansiedade, para medo, para luto. Com a radiestesia, com a ajuda da radiônica, você consegue acelerar a venda de imóveis, acelerar processos judiciais também, sabe? Ai, tem um processo meu que está há muitos anos parado, está muito enrolado. Tem alguns gráficos em que você consegue desenrolar esses processos. Então, se está no tempo disso acontecer, porque a gente tem que lembrar isso também, que não é tudo na hora que a gente quer. A gente dá uma ajudinha com a energia, com o trabalho aí. Mas se não for o momento de você receber aquilo, infelizmente, não tem muito o que ser feito. Então, por exemplo, eu preciso vender um apartamento porque eu tenho que pagar umas dívidas. Ok, está no seu caminho receber esse dinheiro, você não tinha só da onde tirar, a gente monta um protocolo de venda de imóveis, então a gente vai desbloquear o que tiver bloqueado, vai poder fazer esse trabalho energético para daí desbloquear essa venda e você conseguir receber esse dinheiro e pagar a dívida que você precisa, entendeu? Então a gente consegue, com os gráficos radiônicos, fazer todos esses protocolos. Tem protocolo de emagrecimento, tem protocolos de proteção, protocolos para pets, tratamento de animais. Então, se seu animalzinho está passando aí por alguma doença, ou sei lá, ele está você sente que ele está um pouquinho amuadinho, só que como cachorrinho, o bichinho não fala com a gente, né? Apesar de que terem algumas pessoas aí que têm esse dom aí de conversar com eles, mas quando a gente não consegue ainda entender o que eles falam, a gente consegue, com o testemunho do bichinho, que seria um pouquinho do pelo, ou o nome do bichinho, a data de nascimento e o nome do tutor, a gente consegue ver o porquê que ele está daquela forma e montar um protocolo aí para ele, para poder ajudar os bichinhos também. Então, são duas ferramentas aí muito poderosas que a gente tem aí nesse momento que a gente está atravessando. A radiestesia radiônica, até pouco tempo atrás, não era muito utilizada na questão terapêutica, né? Isso daí, aos poucos, foi sendo desenvolvido, essa questão, e a gente está no momento em que elas estão super em alta, então, porque é realmente assertivo, certeiro, né? Você conseguir acessar o campo da pessoa, identificar quais são os bloqueios, quais são os desequilíbrios e conseguir fazer o tratamento com a radiônica, mandando as energias que as pessoas precisam. Muito interessante saber de tudo isso. Eu acho que esclarece muita coisa para as pessoas, para que elas possam entender que, por mais que a nossa trajetória para a transição é complicada, o despertar dói, por mais que a gente tenha que lidar com as nossas deficiências, né, como você viu ali, eh eh, realmente meu laríngeo, como que pode a pessoa descobriu ali, ela recebeu a mensagem lá do outro lado, né, atravessou a informação daqui do oceano, do Atlântico, chegou aí no Brasil e você conseguiu perceber que realmente eu estava esses dias, realmente eu acredito que, como eu falo muito em terapias, como eu falo muito, a todo momento eu falar, o falar, o falar, o falar, então eu acho que eu tenho essa hiperatividade, mas também tenho aquela necessidade do calar, né, do silenciar. É muito interessante entender como essas terapias ajudam muito as pessoas. E vou falar para você que você falou que agora tem equipamentos. Olha, na real, eu sou muito do tradicional. Só uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com você. Quando você falou que o pêndulo de cristal ele magnetiza muito mais energia, você acredita que ele seria melhor para a gente usar para emanar energia para alguém, por exemplo, a energia de cura? Você acha que o pêndulo de cristal ele potencializaria, já que ele tem uma absorção energética maior? Você acha que se fosse para mandar emanar uma energia para alguém, vai de cura, qualquer coisa que você esteja emanando ali de positivo, você acha que o pêndulo de cristal, ele seria melhor para poder fazer isso ou não? Olha,
Na realidade, na questão do envio da energia, o pêndulo não vai modificar muita coisa, tá? O pêndulo ele é meio neutro nessa questão. Na questão dos cristais, que é até eu utilizo eles bastante, na radiônica você consegue, tem alguns gráficos, tem um gráfico, por exemplo, que chama tricírculo, que é um gráfico em que você vai enviar energias de determinadas coisas. Então você pode enviar energia de um cristal, então de repente aqui na prancha radiestésica que a pessoa está precisando da energia do verde, porque ela precisa de uma energia de cura. Então, você consegue ver no biômetro ali, naqueles gráficos, em leque, qual o cristal que a pessoa precisa da energia do quartzo verde. Então, você vai montar um gráfico radiônico com os cristais verdes, com o quartzo verde, para mandar a energia daquele cristal para a pessoa. Aí sim o cristal você vai estar enviando a energia dele. Mas com esse gráfico você consegue mandar energia de remédio, você consegue mandar energia de florais, você consegue mandar energia independente, de cores, dá para fazer cromoterapia também, então você tem algumas bolinhas assim de coloridas, então você pode, a pessoa está precisando de uma alegria, está precisando de criatividade, vamos mandar um laranja para ela, então você consegue montar esse gráfico para mandar isso para ela, entendeu? Então, assim, na investigação, o material do pêndulo não vai, né, modificar, você não vai conseguir mandar energia por causa do pêndulo, mas no gráfico, sim, você consegue mandar a energia dos cristais para as pessoas, sim. Ah, ok. Agora, você acha que existem várias formas de terapias que podem nos auxiliar nesses momentos? Você teria mais algum indicativo de alguma coisa que ajudaria, nesse momento de transição, além da radiestesia, além da radiônica? O que que você acha em relação a isso? Com certeza, acho que nesse momento que a gente está, o mais importante é a gente realmente buscar terapias e formas de nos equilibrar, de harmonizar, de aterrar, né, de se sentir um pouco mais confiante. Então, assim, fora o que eu trabalho, que é a radiestesia radiônica e o reiki também, que eu trabalho, então o reiki é uma ferramenta maravilhosa nesse momento, que ela vai ajudar a acalmar, vai serenar a mente, trazer paz, clareza mental, vai ajudar com dores físicas, né? O reiki tem aí uma série de benefícios também, então é uma terapia que eu indico bastante, independente de eu ser reikiano ou não, eu acho que reiki é para todo mundo, eu brinco que todas as casas deveriam ter um reikiano, que acho que no momento é bem importante. Meditar, apesar de não ser uma terapia em si, mas a meditação nesse momento é importantíssima, porque ela vai estar te trazendo um aterramento, vai estar te trazendo a sensação de presença, porque eu acho que o mais importante no momento é a gente estar presente. O presente não tem esse nome à toa, o presente ele é realmente um presente para a gente, é um gift que a gente recebeu, a gente só tem isso, o passado foi, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, sabe, amanhã pode ser uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje, então a meditação ajuda a gente a trazer a gente para o momento presente mesmo, você ficar pensando no que vai acontecer vai te deixar ansioso, você pensando no que já aconteceu vai te deixar depressivo, triste, então a meditação te centra, te traz esse aterramento e essa presença que é tão importante agora, que não adianta a gente ficar pensando no que vai acontecer, como vai ser, porque isso aí acaba gerando medo, ansiedade, então a meditação, o mindfulness, né, porque assim, eu sempre tive tempos atrás, muita dificuldade com a meditação, porque eu tinha na minha cabeça que meditar é você não pensar em nada, é você sentar e não pensar em nada. Quem é que consegue não pensar em nada? Não tem como, porque a cabeça passa 25 mil pensamentos por dia na nossa cabeça. A gente não manda no nosso pensamento. Mesmo só de você estar sentado, eu não vou pensar em nada, você já está pensando em alguma coisa, né? E o mindfulness, que é um tipo de meditação, me ajudou muito no começo, porque o que que é? É você focar no que você está fazendo naquela hora. Então, você está na pia lavando louça, não fica pensando no problema, na conta, no filho, na comida,
dormir. Não, foca no que você está fazendo, sente a água na sua mão, sente o cheiro do detergente, sente o gelado da panela, sabe? Isso é uma meditação, sabe? Ah, eu vou correr, eu gosto de correr. Você correr, coloca uma música boa, sem, sabe, sem ser essas músicas muito modernas aí que não aumentam muito a nossa vibração, mas coloca uma música, quem sabe uma instrumental, e você focar no que você está fazendo ali naquela hora é muito importante. Então, além de radiestesia radiônica, reiki, meditar, a questão da atividade física, quem não gosta muito de fazer atividade física, não gosta de ir para academia, não gosta de malhar, nada disso, fazer uma yoga, sabe? Fazer alguma coisa também que vai te centrar, que vai te trazer para o momento presente e vai te ligar não só a cuidar do seu corpo físico, né? Que o nosso corpo físico é um instrumento que a gente tem para trabalhar aqui na Terra, né? Somos esses seres espirituais passando por essa experiência terrena, então a gente precisa pensar nesse nosso instrumento e também vai te ligar numa espiritualidade, numa questão, nessa conexão aí com alguma coisa maior que a gente possa ter. Eu utilizo nos meus tratamentos também, indico florais, que florais, né, são totalmente naturais, então sempre tem alguma coisa aí que a gente pode indicar. Aromaterapia, ela é muito legal, porque a aromaterapia é aquela coisa, o cheiro atraz memórias, né? Muitas vezes você sente um cheiro de alguma coisa que te leva para um lugar. Por quê? A aromaterapia, o cheiro vai direto para o seu sistema límbico, vai direto por dentro do seu cérebro, que é o responsável por essas memórias. Então, tem muitos óleos essenciais, muita coisa legal aí que a gente pode estar utilizando em conjunto com todas essas terapias, né? Então, acho que o mais importante mesmo é buscar o autoconhecimento, terapias, não só terapias holísticas, né? Terapias energéticas, buscar uma terapia muitas vezes, porque às vezes a gente, como estava conversando no começo, acessar as nossas sombras não é fácil, então muitas vezes a gente precisa realmente aí de uma ajuda profissional para isso, então eu sou super a favor, eu faço terapia, eu acho, não é porque, aquela velha história, é porque ela é terapeuta, mas ela tem que cuidar da cabeça, lógico, médico fica doente, dentista tem cárie, terapeuta tem problema também, entendeu? Então a gente tem que estar sempre buscando autoconhecimento, tudo, que são os 3 pilares da nova Terra. É o autoconhecimento, então a gente precisa se conhecer para entender os nossos gatilhos, as coisas que nos afetam, tudo. O conhecimento, porque o conhecimento abre portas, né? Você conhecer a história de tudo, conhecer as coisas, e a prática do bem, sabe? São 3 pilares importantíssimos aí para esse novo período da Terra que a gente está esperando chegar, que está batendo na nossa porta. Eh, e você acha que agora para esse momento, que nós estamos passando, o que que seria mais viável que as pessoas estivessem fazendo o uso, por exemplo, você falou da meditação, você falou também sobre esse processo que a gente tem que se conhecer. Você acha qual que seria os primeiros passos para quem está iniciando? Porque assim, é o quê? Se você vê várias opções num leque bem grande, assim, por experiência, o que que você acha que seria, quais seriam as dicas que você daria para quem está iniciando agora, entendeu? Para quem está principalmente interessado em conhecer mais sobre essas energias radiônicas, radiestésicas, o que que você indicaria assim, para quem está começando agora? Quais seriam as suas dicasinhas? Então, para quem está buscando aí o autoconhecimento, para estar tentando entender o que está acontecendo, é muito importante a gente encontrar fontes seguras e confiáveis para a gente ter todas as informações que a nossa mente está disposta a receber, que o nosso campo está aberto aí a receber, né? Então, estudar alguns canais aí que a gente consegue indicar para as pessoas começarem a ter essa abertura de consciência, são muito interessantes, porque
Hoje em dia, com a internet, a gente vê de tudo por aí, né? A gente vê informação de tudo quanto é tipo, de todo tipo de gente. Então, é realmente buscar fontes confiáveis para poder estudar e buscar esse conhecimento. Se com esse conhecimento te dá vontade de entender mais sobre essa questão energética, se você quer, por exemplo, começar a estudar uma radiestesia, começar a estudar um reiki, também buscar sempre fontes confiáveis em que, sabe, indicadas da onde que você pode estudar. Para estudar radiestesia, você tem algumas formas, primeiro com alguns livros, né? Tem alguns livros aqui de brasileiros mesmo, em que você consegue muita informação interessante, começar a praticar, muita prática, né? Porque o uso do pêndulo, o uso das ferramentas da radiestesia é tudo treino, sabe? É tudo, você tem que praticar mesmo, porque não é de uma hora para outra, não é na hora que você quiser que você vai conseguir fazer uma análise radiestésica, mas eu tenho, por exemplo, quando eu comecei com a radiestesia, eu fazia um treino que era muito legal, eu pegava 8 cartas de baralho, então, eu pegava todas azuis e uma das cartas vermelhas. Aí embaralhava todas as cartas, colocava elas e ia com o pé de ponta cabeça, ia com o pêndulo perguntando: essa carta é preta? Essa carta é vermelha? Para daí o pêndulo ir me mostrando qual que era. Nas primeiras vezes era assim, acertava duas, que eu acredito que era muito na sorte. Depois, com a prática, você já vai. Hoje em dia, eu acredito que uns 90% das vezes acaba acertando todas. Então, é tudo muita prática, né? Então, você tem que buscar, em primeiro lugar, fontes confiáveis, pessoas confiáveis, para você ter muita informação, porque tem muita informação disponível, tem muita coisa que a gente precisa aprender, né? E estudar, sabe? Para quem gosta desse assunto, energia e terapias energéticas, muito estudo mesmo. A gente tem que estar disposto aí a ler, a ver vídeos, cursos, tem alguns cursos muito legais, e aí principalmente se identificar com quem está te ensinando, né? Porque não adianta você pegar um professor aí que você não gosta, ou não vai com a cara, ou realmente a energia não bate, né? Então é tudo questão de estar aí disposto e aberto a receber essas informações, porque eu falo que assim, a gente já tem tudo dentro da gente. E eu sinto isso mesmo, que a gente já tem todas as informações, só que a gente não lembra das coisas. Então, quando a gente vai estudar, se você se identifica com aquele assunto, essas informações elas vão como se você vai relembrando elas, você não vai aprendendo, você vai relembrando. Eu, quando comecei a estudar radiestesia, eu olhava e falava, nossa, mas parece que eu já sei isso há muito tempo. E realmente, isso já estava dentro de mim, eu já sabia há muito tempo, eu tinha esquecido, né? Então, é ver o que mais se identifica, qual que é aí a forma que mais se identifica, para daí você ajudar aí também nessa transição, porque quem está envolvido nessa questão energética já está ajudando, já está cumprindo um propósito, já está cumprindo uma missão aí para poder ajudar nessa transição que a gente está passando. Tudo muito interessante. Foi ótimo falar com você. Foi ótimo todos esses ensinamentos que você deu para nós. Adorei estar conversando com você. Eu vou deixar os seus links das redes sociais para que as pessoas possam te procurar, não somente para a terapia, mas também para que elas possam estar fazendo cursos com você, porque eu já sei que a espiritualidade está desenvolvendo algumas coisas, algumas aptidões aí com você, porque você há muito tempo já está nesse despertar e tem muita bagagem para ensinar para as pessoas. E hoje o que você fez foi realmente dar uma mega aula para gente aqui. Então, eu agradeço ao universo, agradeço a Deus Pai, a Deus Mãe, ao nosso Mestre Jesus, por ter trazido você aqui hoje para essa entrevista. E eu quero lhe agradecer e que a gente venha aqui para uma próxima falar sobre outros temas que eu sei que você tem muita coisa para soltar para a gente aqui. Mas, de qualquer forma, muita gratidão. Eu que agradeço demais, do fundo do coração, gratidão imensa, nossa, de verdade mesmo, pelo espaço, por todas as conversas, por tudo aí que a gente
passa juntos por aí. Eu tenho muito prazer em compartilhar tudo que tem aqui dentro. Eu brinco que no momento, eu estou me sentindo como um copo cheio. Eu preciso esvaziar um pouquinho esse copo, passar um pouco desse conhecimento todo, dessas informações, para poder chegar a coisa nova, né? Então, assim, eu realmente estou com um projeto aí, já estou quase terminando um curso de cristais que eu estou montando. Eu vou fazer um curso também de radiestesia. Estou com mais algumas coisas aí na listinha dos projetos que vão acontecer brevemente. Então, vou ter todo o maior prazer e paciência e vontade de responder dúvidas. Quem quiser entrar lá no meu Instagram, tirar dúvida, perguntar, curiosidade mesmo, pode ficar super à vontade. Eu adoro responder todo mundo. E vamos sim, vamos marcar outras vezes. Temos muita coisa aí para conversar, muita coisa para compartilhar. E, como eu disse, muita gratidão pelo espaço. Obrigada a toda a egrégora que nos acompanha, que juntou a gente aí novamente para a gente poder seguir nesse caminho. Então, meu coração é só amor e gratidão por tudo isso que a gente está passando. Obrigada mesmo. Pois é, pessoal, hoje foi uma filmagem assim, espetacular. Eu acho que ah, deu para a gente aprender muita coisa com a Pilar. Eu vou deixar as redes sociais dela para que vocês possam estar seguindo, podem tirar as dúvidas com ela, fiquem à vontade. eh, eu já conheço a Pilar há alguns anos e a metodologia dela de ensinamento, ela tem muita, nossa, gente, tem uma paciência. Então, para quem está começando, para quem está precisando mesmo de um professor, de um instrutor bem paciente, pode procurar a Pilar, que ela é assim, uma mãezona. E ela é super alto astral, ela sempre ri. Então, assim, se você vai entrar num curso com ela assim meio tristinho, esquece, você vai sair outra pessoa dali, porque ela é muito alto astral, ela deixa a gente, sabe, aquela pessoa que deixa a gente para cima. Então, vou deixar as redes sociais dela aqui para vocês. E se vocês quiserem que ela traga outros temas aqui para o nosso canal, coloca aí no box para gente, para que a gente possa saber e possa trazer ela novamente. Gratidão a todos vocês que estiveram presentes aqui. Paz e luz a todos.